empreendedor que não vê essa gratidão pelo colaborador que vem, se dedica? O que ele perde na corporação, na empresa dele, com ele mesmo? Esse outro tipo de empreendedor que você está falando, que é o homem perverso, ela está ligada num jogo de manipulação que inclusive está previsto como sendo a questão do assédio moral. É aquele patrão que chega, não cumprimenta ninguém, é que a pessoa faz o trabalho, ele fala, isso aqui está uma porcaria, eu não estou te pagando para isso. Você está entendendo? Então ele está todo envenenado com o poder dele. Ele não tem nada, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Olá pessoal, desse cast Conectados Conectadas, estamos numa semana especial aqui na Digital Connect, também aqui no Digital Connect Studios, estúdios da Digital Connect. Hoje, nada mais, nada menos, novamente, como nosso sempre especial convidado, para falar de um craque das emoções, que entende as emoções como nunca, que é justamente a Semana do Corpo Emocional Saudável. Nada melhor do que chamar o Dr. Osmar Santos para poder a gente bater esse papo aqui hoje. E essa semana a gente tem uma temática, né, do corpo emocional saudável, que é a gratidão. Então a gente vai falar sobre gratidão, sobre as emoções, para poder o pessoal tirar, né, suas conclusões aí, o que é ter um corpo realmente emocional saudável. Osmar, então, sem alongas, porque a turma já te conhece, eu já queria começar com essa daqui, né? Qual que é a gratidão mais importante que a pessoa pode buscar nela ou fora dela, ou isso só tem como ser dentro dela? Explica um pouquinho isso daí. A gratidão mais importante é a que fala da lei principal do Novo Testamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gratidão mais importante, ela é a gratidão de si própria, a autogratidão. Mas não é a gratidão ligada à sua personalidade, ao ego, ao seu corpo, né? É uma gratidão ligada à sua essência. Você precisa encontrar a sua essência para poder você saber que você é grato pela sua inteligência, por ser quem você é, né? Então, isso ninguém pode transferir aquilo que não é. Então, a primeira questão é a gratidão de si próprio. Mas aí você falou assim, encontrar a gratidão, que encontrar a sua essência. Que essência que é essa daí? A essência é o nosso código-fonte, a criança interior. Aquilo onde tudo começa e onde tudo termina, que traz alegria, paz, traz a inocência constante, traz a conexão profunda entre tudo que existe. Então, a criança interior, como foi outro dia colocado no podcast também, né? Uhum. Ela é, em excelência, a sua existência, a sua identidade primordial. Nós temos aqui, inclusive, né, o nosso último podcast com o Osmar foi falando justamente da criança interior, que vale muito a pena assistir. Vamos deixar aí embaixo aí nos comentários, no link, né, para quem quiser assistir em loco, ele tá lá para todo mundo aprender um pouquinho sobre essa criança interior, né, e resgatar essa criança interior, que foi o nosso tema naquela oportunidade, e vai acabar se conflitando, mas se chocando aqui nos assuntos, porque tem muito a ver com isso, né, Osmar? Mas o que você observa, assim, eu vou inverter a pergunta. Por que as pessoas são tão ingratas, então? Porque se a gente tem a vida, Deus deu o nosso maior bem, que é a vida, que é viver essa experiência, que é o livre-arbítrio, que a gente até conversou um pouquinho, né, antes daqui do podcast. Por que tem tanta gente ingrata? A pessoa ingrata porque ela está sendo dirigida pela sua personalidade, pelo seu ego. Então ela é egocentrada, ou egocêntrico, né? Se ela fosse self-centrada, quer dizer, o si mesmo, a criança interior, a criança divina, então ela seria dirigida por essa consciência inicial, que é, afinal, a única consciência que no final das contas existe. Então, o self-centrado, o si mesmo, né? O Deus interior, a identidade divina, a criança interior, o nome que se queira dar, ele está dentro do inconsciente como a célula primordial. Ele precisa ser encontrado, mas o que acontece, na verdade, que está colocado, é que ele não é acolhido da forma que ele é. Ele é adestrado pelas instituições, pela família, pelo desejo da família e tudo. Aí ele desenvolve aquilo que a gente falou, que é a personalidade provisória,
que vai ser a única personalidade que ele vai ter a vida toda. Tá, aí vamos colocar nessa linha que você falou, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que é ingrata, né? Você falou ali que tem na base ali da criança ali que não foi acolhida, né? Uma pessoa que não foi acolhida. Aí tem 2 pontos que eu queria que a gente podia explanar aqui. Primeiro, eu e as pessoas que nós somos assim, pais, né? E mães de filhos, o que a gente precisa para não criar essa ingratidão nos nossos filhos, né, e nos nossos entes queridos, que às vezes a gente acha que está fazendo um papel de educá-los, mas está gerando uma ingratidão, de certa forma, porque nossos complexos estão jogando em cima deles. Como que a gente consegue resolver essa questão aí? Se fala muito em colocar limite. Isso é possível, você colocar limite, mas dentro do mundo dele. Porque a compreensão dele é diferente. Então você tem que entrar no mundo dele, você tem que contar as histórias, você tem que acompanhar, você tem que ver o desenvolvimento dele, que ele está estruturando todo um conhecimento dos espaços, da consciência, de tudo, dos reflexos, da parte da psicomotricidade. Então ele vai juntando essas coisas todas para poder construir uma autoconsciência. Se ele for acolhido dentro da sua primeira infância, mais ou menos até 5, 6 anos, dentro da sua fantasia, sem ter uma expectativa sobre ele, sem ter um abandono afetivo, que às vezes se dá com muito material à disposição, mas falta o que é principal, quer dizer, ser percebido, né? Então eu tenho que obedecer aquele ritmo, aquele momento que a criança desenvolve do seu encantamento, da sua fantasia. É a única forma de você dar uma autoestima original que vai perdurar por toda a vida. Osmar, e aí a gente observa assim, hoje o mundo é diferente, né? Se a gente fosse falar hoje vamos colocar de criação em relação à sua criação, o tempo seu, é diferente do meu tempo, né? Em termos de criação, você tinha algumas ferramentas na sua época de criança que não existiam, que hoje eu tenho, que hoje meus filhos não têm. E a gente sabe que, vamos dizer assim, o mundo evoluiu em termos de tecnologia, de tudo, né? Tecnologia, de infraestrutura e tudo mais. Mas vamos falar dos mundos de hoje. Vou para trás, porque para trás, vamos dizer, é o passado, que a gente pode até debater, mas de hoje. Hoje, o que mais atrapalha, você falou, essa situação das pessoas, dos pais, dos familiares, das mães, em relação a fazer essa conexão com a criança no mundo atual? O que atrapalha é o ferimento dos pais, porque eles estão querendo fazer o filho viver para compensar o que eles estão feridos. Só que tem que a época é outra, o filho é outro, eles são outros, né? Então acontece muitos casos desses que às vezes aparecem no consultório, que a pessoa taxativamente fala assim, não, eu não tive isso, mas meu filho vai ter, né? Então ele cria uma imagem, uma projeção dos ferimentos dele sobre o filho, não deixa o filho viver o que é. Aquele momento, aquela conexão, que tudo é movimento, tudo é novo o tempo todo. Se tudo é novo, então tem uma parte que apodrece, né? Então, como que o pai vai exercer esse papel de pai, a mãe, o professor, né? Ele vai cuidar dele, porque você não pode produzir para o outro aquilo que você não tem. Então, quando eu tenho um projeto sobre a outra pessoa, que eu coloco nele o nome do meu pai, fulano de tal neto, fulano de tal filho, fulano de tal, o nome do jogador de futebol, o nome do artista, eu estou colando nele uma energia que eu penso que ela é importante para mim, mas não é para ele. E ele fica paralisado naquilo ali. Então, cada momento é novo, e porque a vida é movimento o tempo todo, né? Então, o que de fato vai acontecer aí? De repente, com essa evolução toda, nós tivemos um envelhecimento vertiginoso das instituições. Se você olhar para a justiça, ela não faz justiça. Se você olhar para a escola, ela não atende a criança de hoje, ela tem um programa para aquela criança.
Se você olhar para a religião, é a mesma coisa, né? Tem as doutrinas antigas, aquelas coisas todas, aqueles que professam a doutrina. Se você olhar, por exemplo, para a parte da gestão pública, né? Então, como que um grupo de pessoas elege representantes que não vai representá-lo? Isso aí é generalizado. Mas, Osmar, aí você falou um ponto, vamos entrar um pouquinho nessa, né, de não representar, mas às vezes não está representando eles mesmo, que na verdade ele não Exatamente. Porque você fala que não representa, mas quando a gente começa a conversar com as pessoas, eu falei, cara, eles representam a gente, sim. Porque a sociedade está desse jeito. Você fala assim, mas eu não gosto de... Todo político é bandido. Mas aí quando você pega, a pessoa tem algumas condutas que você vê que não são corretas. Então, assim, será que a sociedade... Será que não é esse reflexo da sociedade? É, exatamente. Então aí você me leva a falar de uma questão que é a egrégora. Se você olhar no Google, a definição de egrégora é a soma das emoções da vida de cada um dentro de determinado grupo. Então você tem uma egrégora da família, você tem uma egrégora do clube de futebol, você tem uma egrégora do pessoal que pedala junto, pessoal da academia. Quando se forma um grupo que eles pensam de forma coletiva, eles criam uma egrégora, uma energia coletiva que vai influenciar em cada um. Então, como que funciona a egrégora no caso das escolhas? Esse negócio dos deputados, dos senadores, o que seja que for, é uma coisa que eles não são sérios, eu vou colocar um palhaço lá. Vou eleger um palhaço. E o palhaço tem 1 milhão de votos. Mas acontece que esse 1 milhão de votos dá direito a ele, pela lei eleitoral, de ele levar mais 10 deputados. Um que teve 200 votos, outro 100 votos e tal. Então, dos 513 deputados que existem, apenas 27 seriam eleitos pelo voto direto. Menos cerca de 5%. Os outros 95% são colocados pelos partidos. Então, eu organizo o partido para poder exercitar, acolher as energias, o dinheiro público para eu poder colocar tantas pessoas lá. Então, eu crio um grupo de força ali. Eu estou falando disso desse caso, que é fácil de entender, porque é verdade. Então, há um processo esquizofrênico. Eu não represento pelo aquilo que eu existo. E assim também é a personalidade provisória. A pessoa pode ser muito mais do que ela é se ela tivesse tido a infância acolhida. Aí, então, a gente volta para o tema da gratidão, aí o início da gratidão. Aí eu começo, então, a entender que eu tenho uma essência divina, uma essência encantadora, cheia de alegria, cheia de luz. Se eu começar a falar isso sempre e entender isso sempre, isso vai ser uma realidade para mim, porque a minha mente ela vai reproduzir aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, entende? Aí então eu fico pensando, bom, eu estou aqui num planeta, esse planeta me dá o meu corpo, me dá alimento, me dá o meu abrigo e me leva numa viagem sideral a 120 mil quilômetros por hora. Então a primeira gratidão é com a minha casa. Mas por que eu estou aqui? Bom, eu estou aqui por conta da existência do meu pai e da minha mãe, não importa. Eu tenho gratidão pela minha existência. Eu tenho gratidão por tudo que aconteceu comigo. Eu tenho gratidão pelo meu corpo, pela minha inteligência, pela minha consciência. Eu sou grato a tudo isso que acontece. Esse momento que nós estamos aqui conversando, eu sou extremamente grato, porque eu posso estar falando alguma coisa que vai servir para alguma pessoa em algum momento. Então, nós estamos semeando. Quando você semeia a gratidão, você colhe alegria, você colhe todo tipo de sucesso, saúde principalmente. Sabe por quê? Porque a gratidão ela promove um tipo de emoção. Existe pelo menos 2 tipos de emoção. São as emoções tóxicas, que é da luta, da raiva, do ciúme, do medo, da ingratidão. Então, o que acontece quando o corpo lê isso, a inteligência do corpo? Ele emite, então, os hormônios de luta, cortisol, adrenalina, porque você
está sendo atacado, ele entende isso, né? Então, essas células assassinas, os macrófagos, por exemplo, só para explicar, essas emoções tóxicas vai produzir outro. Mas e as outras emoções? Eu começo com a gratidão, a alegria. Então, eu agradeço o sol que mantém a vida, eu agradeço a chuva que mantém a terra o tempo todo, nesse movimento constante que não para nunca. Então, a gratidão, a palavra vem da graça. A graça está disponível para todo mundo, né? Então, se você tem a gratidão, você recebe a graça. E a outra parte importante das gratidões construtivas, que ela vem, por exemplo, que eu estou dizendo do amor ao próximo, mas eu tenho amor ao próximo se eu tiver amor a mim. Se eu não tiver, eu vou fingir, eu vou ser um manipulador. Eu vou fingir que eu gosto dele, eu vou falar palavras boas para ele, mas na verdade eu não estou vendo nele o que ele realmente é. Então ele não pode manifestar aquilo que ele realmente é, que em essência é a própria existência da luz, da criação. Mas quando esse assunto é interessante, você colocou aí. Quando a pessoa, por exemplo, tem essa falsa gratidão, vamos colocar assim, para poder ter um benefício ou um outro benefício, onde que está a raiz desse problema? Um ego? O ego. O ego é muito medroso, ele tem medo de morrer, tem medo de não ter dinheiro, tem medo de não ter companhia, tem medo de não agradar a Deus. Então é fácil você criar várias doutrinas, várias coisas, para o ego achar que ele precisa fazer aquilo para ele poder ser aceito. Então a pessoa que não tem autogratidão, ela começa a ser vulnerável, ela começa a fazer concessões ao grupo, à família, a tudo, ao trabalho. Você quer ver uma gratidão importante que a pessoa nem pensa? A gratidão pelo empreendedor, pelo patrão, que arrisca tudo, paga imposto, constrói tudo, mas para ele poder ter o emprego dele. Então, numa cultura mais avançada, o empreendedor, aquele que arrisca, que tem ideia, que trabalha o dobro que trabalha ele, sabe? Ele é extremamente admirado, porque ele é que faz acontecer as coisas. E aí, então ele está gerando uma série de recursos. Ele paga o fornecedor, ele paga a luz, ele paga tudo ali, ele paga o salário da pessoa, a pessoa come por causa daquele salário, os filhos estudam disso, ele compra roupa. Então, essa é a pessoa que faz diferença no mundo, é o empreendedor. As leis trabalhistas, elas atrapalham o trabalhador, porque coloca ele num miserável, explorado pelo patrão, quando na realidade não é isso. O patrão trabalha 16 horas para manter a empresa e corre todo tipo de risco, além do um imposto enorme que ele paga. Então, essa gratidão que a pessoa, por exemplo, pode ter para aquele que ofereceu a oportunidade para ele poder ter recurso, ela é fundamental. Eu queria jogar. Eu queria, assim, eu não vou dizer que vou jogar contra a categoria do empreendedor, mas eu vou colocar um outro prisma, porque eu acho que tudo tem os dois lados. Você falou assim, tem a ingratidão do colaborador que não vê o lado bom do empreendedor que ele está ali oferecendo o emprego dele. Mas também, e eu vendo o lado do empreendedor, e eu sou empreendedor, né? Existe também, eu queria que você falasse também para a gente ficar imparcial nisso daí, existe um empreendedor também que é ingrato com o colaborador. Então eu queria que você fizesse também essa similaridade aí com o empreendedor que não vê essa gratidão pelo colaborador que vem, se dedica. O que ele perde na corporação, na empresa dele, com ele mesmo? Nós estivemos conversando antes da gente chegar aqui a respeito de uma questão fundamental. Hoje, por exemplo, uma ciência, através das suas repartições mais modernas, que é a física, ela mostra toda essa questão que você levantou agora, né? Então, por exemplo, a teoria geral dos sistemas, ela vai dizer que o todo é mais do que a soma das partes. Mas a plenitude do todo depende da plenitude das partes. Então, o empreendedor consciente, ele vai cuidar do pessoal. Então, como dizia aquela questão que já é mais antiga, da qualidade total, coloque o seu funcionário em primeiro lugar, que ele colocará o seu cliente em primeiro lugar. Então, é a mesma coisa. E se você colocar você em primeiro lugar, no sentido da sua existência, você não vai
refletir, não vai essa luz para todo mundo. Então, esse outro tipo de empreendedor que você está falando, que é o homem perverso ou a mulher perversa, ela está ligada num jogo de manipulação que, inclusive, está previsto como sendo a questão do assédio moral, né? É aquele patrão que chega, não cumprimenta ninguém, é que a pessoa faz o trabalho, ele fala, isso aqui está uma porcaria, eu não estou te pagando para isso. Você está entendendo? Então ele está todo envenenado com o poder dele. Ele não tem nada. Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele não tem mais coisa nenhuma. Então, esse processo do acolhimento, ele é extremamente poderoso. Mas ele começa por si. Então, a gratidão, você pode fazer, assim, agradecer o dia, agradecer a noite de sono, agradecer a existência, agradecer o que você come, a água que você bebe, o nascer do sol o tempo todo. Você vai ficar tão conectado com o meio ambiente, tão conectado. Você quer uma gratidão maior do que tem os animais, mas eles não têm a razão, eles não têm o ego. Eles não pensam, não raciocinam. Então, quantos vídeos você já viu aí que a pessoa cuidou de um filhote de leão, depois o leão se tornou selvagem, e ele chegou lá depois e o leão conheceu ele, o elefante, o peixe, a ave, entende? Então, existe uma conexão energética na gratidão que ela é construtora dessas ligações, né? Ela é extremamente... Então, a autogratidão constrói uma ligação entre o ego, a personalidade e a essência, que é a criança interior, sabe? Nossa, foi boa, Osmar. Essa daí foi... Osmar, e aquelas pessoas que, assim, que não conseguem ver na vida algo para serem gratas. Aquelas que estão... Eu vou colocar, assim, num extremo, assim, numa doença terminal, que, assim, não tem por que eu ser mais grato. Primeiro, da onde que ela errou essa origem, onde ela errou, e segundo, ainda tem cura, ainda tem recuperação para uma pessoa que está nesse nível, assim, de energético, vamos colocar assim, da dor, da doença? O que cura qualquer coisa é a consciência. Existem muitos casos de cura de doença terminal, né? Onde a pessoa entendeu por que aquilo aconteceu. Tem vários casos desses. Nos livros de medicina psicossomática tem essas coisas. Tem também no History Channel, que pode ser visto pelo YouTube, tem lá Decifrando Milagres, que eles pegam todo o milagre de uma doença terminal, que foi curada, e levanta a existência da doença, depois quem curou, como é que foi, e depois leva aquilo para o cientista analisar. O que o cientista chega à conclusão? Vários tipos de cientistas. Foi a mente dele que curou. Ele acreditou que era curado. Aliás, ele não acreditou, não, ele sabia que era curado. Então, esse é o grande mistério da cura do Cristo, porque tudo que existe, que está à nossa volta, tudo que está aqui que a gente está usando, é uma elaboração da mente. Fizeram um projeto para fazer esse microfone, para fazer essa mesa, para fazer essas luzes. Então, tudo isso passou por um projeto. É uma criação da mente. Mas se a mente quiser criar uma luz interior de você, ser uma pessoa grata a você mesmo, isso vai acontecer quase que imediatamente. Então, era exatamente esse princípio das curas que se dava na história do Cristo. Ele desenvolveu uma consciência de lidar com todas as células que mantinham o corpo, com todas as células que mantinham a matéria. Porque, na realidade, por incrível que pareça, o mundo não é sólido, mas ele é a combinação de moléculas dentro de determinada expressão da pedra, da planta, do animal, de acordo, cada um dentro de uma função específica. Então, essa é a parte quântica que é difícil da pessoa poder compreender, porque ela fica pensando naquela questão ainda lá do René Descartes. Só existe o que passa pelo sentido. Mas então como é que uma águia enxerga mais do que o homem? Como é que um cachorro tem um faro melhor? Como é que um morcego escuta muito mais? Então não existe limite para a consciência. Mas acontece que a estratificação, a organização do ego, ele precisa de ter controle sobre as coisas.
Quanto mais ele quer controlar, mais ele é controlado, mais ele é limitado. Como que resolve isso? Você vai poder, assim, lidar com essa parte do que é real, dos seus papéis, dos seus horários, do seu trabalho, do seu sono? Pode, você vai fazer em termos de papéis. Agora, a essência, você vai fazer de outra forma. Então, você vai ser um habitante de dois mundos. Porque nesse mundo da sua essência, ninguém entra. Aí você vai desenvolver uma questão interessante que os americanos descobriram há cerca de uns 20 anos atrás, que é a inteligência do coração. Quer dizer, os neurônios que estão no coração. Então, o coração tem um cérebro que junta duas energias contraditórias e cria uma união entre elas, porque ele está só observando, ele não está fazendo julgamento. Então, o ego precisa julgar, analisar, colocar conceitos. E todas as vezes que você coloca um conceito que você julga, você limita a compreensão. Então, nós somos seres ilimitados como seres, que eu disse aquele dia, como seres espirituais, passando por uma experiência humana, não seres humanos buscando uma vida espiritual. Porque ninguém pode beber água para você matar a sede. Então, essa sua essência espiritual, você que vai encontrar. A gente chama da criança divina, a criança interior, o eu superior, né? Que é a sua pequena partícula de relação com a criação, com o Criador, que cuida de tudo, da existência de tudo, num movimento constante, né? Então, a única coisa que existe para sempre é a consciência, e ela se equilibra. Então, o que nós estamos vivendo hoje, com a quantidade de material que está disponível, né, é uma oportunidade de desenvolver uma parte nossa, mas é um trabalho individual. Não dá para poder. Você pega o material e vai trabalhar dentro da sua história. Aí você vai, vou fazer então o trabalho da constelação familiar. Até onde que os meus antepassados influenciaram o programa que eu vivo e ele não dá conta de fazer o que eu faço? Bom, quando eu entendo que eu sou vítima de outras vítimas, que meus pais foram pais feridos pelos pais deles, aí então eu começo a me libertar. Eu posso entender que meu pai, apesar das dificuldades dele, da história dele, ele me deu tudo que tinha. Aí então eu posso desenvolver pela vida dele, pela história dele, uma relação afetiva. Me livro da toxicidade de uma paternidade ausente ou tóxica qualquer. Porque eu não estou julgando. Mas mesmo, Osmar, no sentido assim, imagina assim, uma criança que foi... Eu vou pegar do mais pesado, que eu acho que é o mais pesado, foi abusada sexualmente pelo pai. Como que consegue ter uma gratidão por isso, assim? É difícil da gente sentir, assim, uma gratidão por isso. A nível do ego, é impossível. O ego, ele tem as leis, ele tem... Essa é uma história que apareceu no trabalho que eu fiz do resgate da criança interior, que eu nem esperava que isso surgisse. E apareceu. Então, as pessoas já estavam com a vida arrumada profissionalmente, afetivamente, tinha família, tinha tudo, mas aquela dor ficou encostada. A não ser que você entre em contato com aquele material reprimido, ele não é resolvido. E só você pode fazer isso. Então, nós vivemos exatamente no meio dessa confusão de energia, onde você encontra o ser humano de todo jeito, você encontra ele ligado à sujeira, ligado à doença, ligado à perversidade, não é? Então, isso é coisas que são os contratos, que a gente chama contrato de alma, não é? Que ela não busca a questão do análise do ego. Mas quando você entende, tem inclusive uma história que passa num livro e tem um filme, que é o Perfume, que era um assassino quanto mais de criança. Mas o que o assassino quer da criança? Abuso da criança, ele quer aquela luz que ele não teve. Ele tem a ilusão que ele vai incorporar aquilo, né? Assim também é a afetividade, quando a sua alma vive na outra pessoa, pela paixão, quando você não tem a pessoa, se não vai ser minha, então não vai ser de ninguém. E assim você acaba com a vida da pessoa, acaba com a sua vida, porque você
criou uma ilusão que a representação sua está naquela pessoa. E por aí, quando você vê que você é o senhor, que você é o escritor, é o roteirista, é o ator ou atriz da sua vida, enquanto o inimigo estiver fora, você não sai do lugar. Você vai viver na luta o tempo todo. E vai achar que a vida é uma luta. Você vê o caso, por exemplo, dos homens que, os soldados de Cristo, né? Os cruzados, né? Vestir aquelas roupas, aquela cruz ali, para recuperar a terra, o Graal. Onde é que está o Graal? Cadê o Graal? O Graal é a alma que está chorando dentro de cada um que a pessoa não cuida. Então, eles eram o quê? Eles queriam materializar uma coisa. Mesma coisa, a Arca da Aliança. Onde é que está a Arca da Aliança? Ninguém acha. Acha um mistério de Deus. O mistério de Deus está dentro de cada um. Com certeza não está na igreja, porque lá tem outro tipo de poder. Ou não está em outro lugar que seja. Mas na natureza eu sei que está. Né? Porque isso é perfeito. Se o tempo todo funciona dentro de uma perfeição absoluta. Né? A gratidão, nós não vamos perder o foco. Tudo isso é gratidão. Sim, porque fica amplo, né, no sentido de... Mas eu queria voltar nesse ponto ainda. E eu queria que você desse, sei lá, uma dica, assim, para essa pessoa. E nos dois prismas você falou, acho que dois bem pesados aí. Como a pessoa vai ter gratidão no sentido de um abuso sexual ali, né, que sofreu ou na infância ou numa... Ou para uma situação onde que teve, que você comentou aí do filme de um psicopata que chegou e fez algo para... Perfume é o nome do livro, o nome do filme. Desse desse livro que virou um filme, né? Coisas que a pessoa pode conseguir fazer para ter uma gratidão para uma situação dessa daí. Como ela se libertar disso daí? É pela consciência. A consciência é a solução de tudo. Porque a essência dela é eterna. Não foi a essência que foi naquela circunstância, daquele grupo, daquela pessoa que estava ligado a ele ou que ela encontrou em algum momento, que aconteceu aquilo ali, que aconteceu aquela agressão, aquele absurdo, não é? Então, mas a vida não acaba com o corpo. As pessoas ficam pensando que a vida é o corpo. Não, o corpo é a expressão da consciência, não é? E essa consciência vai variar de acordo com pessoa para pessoa. Quando ele desenvolve a consciência, eu não sou esse corpo, né? Eu não sou essa minha história, eu não sou esses meus papéis. Então, ele abandona exatamente aquilo que é perecível, que é aquilo que não realmente tem um tempo e continua existindo. Isso é uma coisa interessante. Então seria uma coisa assim, você falou, vamos supor na questão de abuso, e porque o abuso é no corpo, né? Exatamente. E tá bom, que existem alguns abusos emocionais também, mas se realmente ela separa, eu não sou esse corpo, aí eu acho que ela realmente se livra. Exatamente, é por isso. Tô falando que é fácil, né? Para quem deve ser difícil, mas realmente, se a pessoa fala assim, eu não sou esse corpo. A ideia, então, é ser habitante de dois mundos. O mundo dos meus papéis, da minha personalidade, do meu ego, que ele é necessário para dar individualidade, para viver, para você ter saúde, para você ter recurso, para você ter alegria, para você ter emoção, né? Não teve aquela moça, então, Osmar? Vou ver outro pensamento aqui. Aquela indiana que foi muito abusada, e eu lembro que ela comentou alguma coisa, assim, na relação de abuso que ela teve, e perdoou todo mundo, não sei se a palavra foi perdoar, mas ela chegou um momento e falou assim, cara, eu não sou isso, vocês abusaram só de um corpo. Minha alma está intacta, vamos colocar assim, o meu espírito está intacto. Exatamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos gerar essa consciência? É exatamente isso. Eles crucificaram o Cristo, eles crucificaram o corpo, ele não estava ali mais. Ficou pregado lá, abusado, né? Nada. Cristo também, né? Se você pensar em Cristo, é um nível bem, bem alto também, né? Por exemplo, eles estão como dizer assim, me crucificando, mas eu não sou esse corpo. Verdade. Ele nem estava lá mais, né? O nível de consciência já estava outro, né? Já estava com o pai ali. A hora que ele se entregou aos soldados, que o soldado pegou, ele já não era.
já era só o corpo ali, né? É, O corpo ia sair qualquer hora, ia voltar para onde ele veio mesmo, quer dizer, para a matéria, ela vai reciclando. É só isso que de fato acontece. Agora, é um aparelho que possibilita lidar com todos os tipos de energia, né? Então, o corpo é um sistema extremamente sofisticado. Ainda está longe da ciência entender tudo do que é o corpo, porque assim como eles querem entender, por exemplo, descobrir quer dizer, o início de tudo, que eles chamam, por exemplo, a célula divina. Aí então construíram um acelerador de partícula entre a França e a Bélgica para poder acelerar o átomo para ele se dividir. O que sobrasse então seria a partícula divina. Ué, como é que a pessoa pode pegar uma semente e tentar radiografar o impulso que faz ela nascer? Não, isso não é material, não dá para ser. Como é que a gente pode radiografar uma emoção? Como é que a gente pode radiografar, te fazer um exame de laboratório e falar, ó, teu sangue está aqui com um pouco de raiva aqui. Teu sangue está com alegria de cá, mas do lado de cá ele não tem. Entende? Olha o medo aqui aparecendo no seu sangue. Um dia, quer dizer, isso não pode, não é materializado. O que é materializado, ele tem um movimento lento, perto da ideia, perto da velocidade que o pensamento tem, entende? Perto do que de fato que a consciência tem. Então está tudo conectado. Você, quando acredita que você é uma essência que vive dentro de um corpo, com o objetivo de ser um transformador de energia, né? Você então não vai ligar para as coisas que você vai ter, você vai usar, você vai ter, mas elas não te representam. Se elas te representar, você vai ter aquilo que o Freud fala da relação objetal. Você vai ficar apaixonado pela moto, pelo carro, pelas coisas todas, vai começar a guardar uma porção de coisa. Pela casa e por aí vai. Por que a gente fica tão preso no corpo, meus irmãos? Já que a gente é um espírito da essência divina. Eu acho que é pelo medo. Pelo medo? O medo, ele te deixa paralisado. Mas assim, tá bom, mas pelo medo, mas por que precisa passar desse processo todo, né? Não dá para ser menos dolorido? Vamos lá pro medo, pra gente ter que... será que toda alma, todo espírito, ele vai ter essa jornada tão longa? Porque é longo, né? Um espírito luminoso que não esteja no plano material, ele não tem condição de fazer o que a gente faz. E a nossa essência escolheu fazer isso, nesse momento, naquela família, naquele país. Por incrível que pareça. Então, uma vez eu tive um sonho interessante, que eu fui levado no espaço para poder ver dois espíritos conversando, e eu ficava escondido para eles não me verem. Mas eu ouvia o que eles diziam. Um dizia para o outro que se eles não encarnassem, eles não iam conseguir nada. Então, o que vale uma ideia sem uma execução? Então, tudo que nós estamos falando aqui é importante, mas se a pessoa não colocar em prática, ela pode até escrever sobre isso, pode falar, dar aula sobre isso, mas não vai acontecer mudança nenhuma. Então, como diz o Jung, a obra consiste em 3 partes. O insight, que é a informação, a terapia, né? A persistência e a ação. Você sabe que a persistência e a ação, você vai entrar em contato com o trabalho, com a renúncia. Você deixa de fazer uma coisa para fazer outra. Se você tiver a fazer exercício, você tem que colocar o tempo no exercício, né? Se você tiver que fazer um regime, você vai ter que falar, bom, eu gosto muito disso, mas eu não posso, porque isso aqui não agrada meu corpo o tempo todo. Agora, se você estiver livre, aí você vai ficar assim, cuidando do corpo como se ele fosse. Ele vai te engolir. Ele vai beber o que não deve, vai comer o que não deve, vai consumir um tipo de arte que não é arte porcaria nenhuma, entende? É uma coisa tóxica, né? Quando você vê muita gente junto, assistindo alguma coisa, você pode saber que aquilo é uma ilusão. Você pode ter certeza, né? Porque... Por que é uma ilusão, sim?
quando você fala com muita gente assistindo uma coisa junto... Porque aí o que domina é a alma coletiva. Eles não têm uma questão individual. Eles não têm uma escolha individual. Embora possa reunir pessoas para conversar, por exemplo, sobre o que nós estamos conversando, sobre a consciência, sobre como é que funciona cada questão dessa. Agora, quando você está ali, você faz parte do grupo. Ah, não, esse aqui é o clube tal, você tem que fazer a sua inscrição, você tem que pagar tanto para você poder fazer parte disso aqui. Você tem que fazer tanto tempo. Então, quer dizer que é uma consciência de egrégora coletiva. É como diz o Jung, ele disse, quando um homem quer o que todo mundo quer, ele é um homem qualquer que não se encontrou. E ele caminha para um fosso de uma realidade sonambúlica, sendo guiado ou guiando outro cego. Um homem qualquer é sempre multidão. Mas, Osmar, aí eu achei interessante você colocar esse ponto aqui. Eu sei que, né, a gratidão aqui é o santo, mas vamos para esse lado aí, que pode até pegar um pouco de gratidão. Você falou ali desse coletivo, né? E aí a gente escuta muito hoje na internet essa parte, eu mesmo falo também, assim, muitas mudanças minhas foi devido a alguns locais e alguns meios que eu andei, que eu convivi. Mas isso, assim, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida. Não seria mais ou menos isso? Porque tem um ciclo. Determinado ciclo você pertence àquilo, porque você achou que era importante, né? Nós mesmos pertencemos a um ciclo durante alguma época, né? E depois que aquilo se organizou dentro de um projeto de poder, então muita gente continua e vai ficando lá o tempo todo. É a história, por exemplo. Mas você não é aquilo, né? Mas eu não sou aquilo. Uhum. Então, um dos mestres do existencialismo, né? O Kant... Só fazendo, eu estou naquilo, mas eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo. Uhum. O que eu sou, então? Desculpa. Se eu definir, eu vou Você errar. não é eu mais. sou tudo. Eu não sou mais. Entende? Então, o Kant, ele diz assim, né? O idiota não entra no reino do céu por mais santo que seja. Porque se é um reino do céu, só pode ser um reino de inteligência, né? E então aí ele conta a história. Não é o Kant, é o William Blake, eu estou errando o nome, bem que está na minha consciência aqui que eu estou falando errado. O William Blake, né? Assim como na linha do Jean-Paul Sartre, quer dizer que era discípulo dele e tal. Então o idiota não entra no reino do céu por mais santo que seja. Aí ele conta a história de um homem que queria ganhar o reino do céu, e ele então foi celibatário, ele jejuava, ele rezava sem parar, e quando ele morre ele vai para o céu, mas quando ele chega lá, ele vê que não entende o que os anjos conversavam sobre todos aqueles assuntos eruditos, aquelas coisas todas, aquelas artes, né? Ele fala, o que a gente vai fazer com ele? Porque ele não serve nem para o inferno. Ele é um homem pobre, que se tornou pobre pela escolha dele. Bom, então ele está cristalizado nessa crença que o reino do céu é feito desse jeito. Então ele vai ficar pela eternidade enjoelhado, perto de uma cruz, no deserto, rezando. E assim é. Mas Osmar, se ele não busca, e eu acredito assim na intenção do universo, se ele não está buscando encontrar esse Deus, será que o universo não vai conspirar a favor dele encontrar? E talvez isso não seja uma passagem para poder despertar algo novo nele? Mas quanto tempo ele demora? Se você chegar para um cara de 80 anos e ele, de repente, sim, chegou a consciência nele e ele fica feliz da vida por tudo aquilo que ele compreendeu, aí você fala com ele, poxa, mas quando você tinha 20 anos, você tinha lido esse material, você estava em contato com esse material, né? E aí o que aconteceu? Não, mas eu tinha que passar tudo que eu passei, entende? Ele entende que aquilo é um caminho, ainda bem que ele entende desse jeito. Então, mas não foi o caminho desse exemplo que você deu, o cara que chegou lá no céu, falou assim, cara, na verdade ele trilhou um caminho, pega esse exemplo assim, ele trilhou um caminho e chegou lá. Eu falei assim, cara, você não está preparado, volta lá que você ainda tem que... O caminho que você fez, ele não te deu uma consciência para você... Exatamente, mas eu vou continuar tentando. Assim, não vai chegar uma hora que vai aparecer essa luz, assim, essa consciência
superior, essa gratidão, vamos dizer, nata, vamos dizer, porque quando você fala da gratidão, é difícil a gente ter uma gratidão assim, sem interesse. Tem que ser uma coisa muito, muito pura, vou colocar, né? Então, orai e vigiai, porque você não sabe que hora que chega o reino de Deus, né? Que hora que chega a consciência. Aí então tem uma história interessante na vida real que se passa com uma francesa importante, inteligente, e que a Alexandra David New, essa história é contada e tal. Então ela resolveu descobrir o que estava por trás toda aquela religiosidade da Índia. E tinha um trabalho importante que era do Sri Aurobindo, que ele trabalhava para a Divina Mãe, o trabalho da mãe. Então o Arshan dele era sobre a mãe. E eles tinham uma forma, vamos dizer assim, de entrar em meditação pela cantoria, pelo barulho, aquela coisa toda, como aqueles mantras. E um dia ela estava assistindo e doida para encontrar um mestre que explicasse para ela, né? E um dia ela estava assistindo um desses rituais, eles rodando, cantando e tal, para entrar num estado de êxtase, como um passa fome, o outro fica retido na solidão e tal. E aí, então, enquanto ela assistia, sentou um homem humilde perto dela e começou a comentar o sentido daqueles rituais. E ela falou assim, engraçado, ele parece uma pessoa humilde, mas ele sabe tanta coisa, não é? E ela pegou e perguntou, o que o senhor faz? Ele falou, eu transformo estrume de cachorro em estrelas brilhantes. E aí ela riu pra caramba, e ele riu muito, né? E ela pensou assim, caramba, eu levando o homem a sério e ele é completamente doido, né? Então, aí naquela noite ela sonhou que ele era a encarnação do mestre que ela estava procurando, sabe? Então o ego dela, o julgamento dela atrapalhou. Depois ela encontrou o que ela queria, escreve tudo. Mas naquele momento ela foi traída pelo ego, ela foi pelas aparências, né? Então, o que adiantou? Não adiantou nada. Então, essa sabedoria, ela está dentro da pessoa. Então, se você vai acessá-la num lugar ou no outro sozinho, eu não sei. Em algum momento, se você vai passar por crises existenciais, ela não vigiou, morrer Osmar? tantas vezes. Essa é a história. Então ela não vigiou. Ela não. Naquele momento não. Ela deixou que o ego. Ela estava sendo guiada pelo julgamento do ego. E aí ela não. E aí ela não percebeu a sutileza de quem estava falando com ela. Entende? Porque essa coisa não que a gente chama de Deus, essa lei universal da criação, a fonte de tudo, está em toda parte, o tempo todo. Não deixar cair em tentação do julgamento. Exatamente, o julgamento é do ego. Definiu, você para de aprender, se cristalizou, não é? Então, assim, os sonhos vão repetindo, com enredo diferente, mas dizendo sempre a mesma coisa. Aí, então, você vai no psiquiatra e tal, ele não vai trabalhar com sonho, é lógico, né? Ele não vai estudar isso, ele estuda outra coisa, né? É a questão, né? E aí ele vai lá, coloca um diagnóstico. Você pertence o CID-10F não sei o que é a parte da psiquiatria. Aí você sai dali, bom, agora eu já sei o que eu tenho, então ele me passou aqui esse ansiolítico aqui, agora está resolvido. Você não vai se livrar daquilo, porque aquilo ficou cristalizado. Você está entendendo? Agora, o que vem dizer isso para mim? Então, aquilo que não me mata me fortalece. O que quer dizer isso? Essa dificuldade quer dizer o quê? Aonde é que eu posso entender essa necessidade de passar por essa limitação qualquer que seja? E aí, então, fala, agora que eu estou entendendo. Aí, então, a psicologia alquímica, ela vai dizer que você só forma consciência quando você é portador dos opostos. Os opostos é a coneúncio, quer dizer, a união de tudo, a harmonia de tudo. Aí você vai... Você só forma consciência quando você é portador dos opostos? Porque tudo são opostos. O que nos guia são dois impulsos gêmeos. A ligação e a rejeição. A ligação e a rejeição. O tempo todo. Então, esses impulsos gêmeos definem o ego. Então, ou estou a favor de uma coisa, e se eu estou a favor de uma coisa, estou contra a outra. Aí você vai
lá na loja e compra alguma coisa com a intenção de usar aquilo, mas você vê que tem defeito e o preço não era aquilo. Então, você foi abusado, né, nessa relação de negócio. Aí você fala assim, poxa, eu vou lá, eu vou colocar ele na justiça, eu vou ficar com raiva dele, eu vou ficar com raiva de mim porque eu sou bobo, eu devia de ter pesquisado melhor. Nada disso vai resolver. Você está materializando um processo da Coriúns. Você fala assim, ué, por que ele não me respeitou? Por que eu passei para ele a energia que eu podia ser abusado, que não tinha problema? Por que eu fui nessa loja? Eu me tornei disponível. Aí a consciência se forma. Porque enquanto o inimigo estiver fora, nada é feito. Então, todo jogo, né? É engraçado, né? O jogo de futebol, quando o cara faz um gol e o joelho e aponta para cima, né? Aí eu falo assim, bom, Deus está a favor dele e o Tá diabo está a contra. favor contra o goleiro Tá que contra. levou o gol. Você está entendendo? Então, tudo são energias da Coriúns, da união. O dia só é claro porque a noite é escura. Então, aí você tem quais são as polaridades que nos dirigem, o consciente e o inconsciente. O consciente é o ego. O inconsciente é tudo que está arquivado e tudo que você não resolveu. Quer dizer, o que você não resolveu e aquilo que você não deu importância. Aí você tem os complexos, que é o material que está arquivado. Energias que você não pôde lidar com elas porque você ia enlouquecer, você reprimiu. Tá, mas aí você falou um negócio que agora ficou na dúvida. Você falou que o consciente é o ego. Mas Então, o ego muitas das vezes não é inconsciente. não, o ego ele é inconsciente porque não tem consciência. Se ele começar a anotar os sonhos, que é a hora que o inconsciente se revela, se ele começar a anotar as obras de arte, se ele começar a ver como é que aquilo foi inventado, como é que determinado tipo de arte foi feita, aí então ele começa a ver, isso não é uma coisa lógica, não é construída pelo consciente, não é? Então, toda obra de arte, todo invento, toda criação é feita pelo inconsciente. Então, eu tenho a consciência que funciona agora, enquanto nós estamos conversando. Ela vai pesar, ela vai analisar, ela vai classificar. E aí nós esse que é o ego. Esse é o ego ego. que faz essa absorção dessa consciência. Exatamente. Entendi. Então, ou seja, eu posso. É porque quando a gente pensa sempre em ego, numa situação egóica, né? Que assim, sempre para mim. Mas Egoísta. é egoísta, né? É egóico, egoísta. Então, se o ego é consciência, então tem que ficar gerando essa consciência para cada vez mais. No inconsciente, para cada vez mais eu ter consciência pelo ego. Não? É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente isso. Para o meu ego virar uma consciência suprema. Ou não? Não tem como virar Não tem, porque na hora que ele chega a ser portador dos opostos, aí ele se transforma. Ele continua existindo de uma forma iluminada, de uma forma consciente. O ego. Que ele não sabe tudo, que ele não tem tudo, que as coisas são relativas. Que existe outra força governando a coisa toda, que são os arquétipos. Que é no inconsciente, os arquétipos. Que está no inconsciente. Uhum. Então... O arquétipo é só para poder, vamos dizer assim, contextualizar aqui, o arquétipo é o modelo ideal, vamos dizer assim. O arquétipo são as leis universais que governam a manifestação de tudo. Por exemplo, um pássaro, ele não entra numa escola para aprender a voar. Um peixe não entra numa escola para aprender a nadar. Faz parte de ser pássaro. Então, o arquétipo de ser pássaro, o arquétipo de ser peixe. Agora, você imaginou o arquétipo do ser humano, que é ilimitado? Que ele coisa nada. impressionante. Faz a máquina que é o avião para voar. Qualquer coisa, não é? Só que tem o seguinte, de acordo com o ego que ele tem, então o camarada inventou o avião, né? Que lá os americanos, os irmãos Wright, para o brasileiro, os franceses e outros, é só o Santos Dumont, né? Uhum. Então, inventou. Aí o Santos Dumont, ele pega e suicida porque eles usaram o avião para jogar bomba. Então, tudo tem uma polaridade. Então, nós temos duas polaridades constantes, que é o consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino. Quando o seu ser se manifesta num corpo masculino, ele tem a contraparte feminina, que ele precisa cuidar, que você vai projetar o seu ideal feminino na mulher. Se você... Ou, quando essa coisa acontece de forma
contrária, você tem um problema, porque essa contraparte interior do inconsciente, que o Jung chama de ânima no homem e ânimos na mulher, é um programa interno que você tem, que você vai pensar que a mulher que você escolheu, ela tem tudo aquilo ali, mas é uma projeção sua. Você está projetando o que está faltando em você e vai receber a projeção que está faltando nela. Então tem que fazer um acerto. Cada um vai cuidar da sua história pregressa. E aí as pessoas vão fazer o quê? O relacionamento dá certo quando um não precisa mais do outro. Mas quando um não precisa mais do outro, aí é o encontro da alma, não é do ego. Porque o ego, cada um vive do que quer, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Aí um começa a ajudar o outro naquilo que ele quer fazer. Ele é de outra natureza, ele pode pertencer a outro tipo de grupo, isso não tem nenhum problema, sabe? Então, e as pessoas então entram numa relação abusiva, num acordo de conciliação para ter a casa, para ter os filhos, para ter a religião, para ter os parentes, e aí ela fica limitada, paralisada, num processo assim, o acordo inconsciente que foi possível a convivência. Nossa, isso é pesado, hein? Pois é. O acordo inconsciente que foi possível a convivência. Puxa vida, realmente. Tem muita gente que está nesse acordo aí, viu? É uma grande maioria, porque não conhece essa outra parte. Agora, pasme, esse troço está escrito há 100 anos. Onde estava escrito, Asmar? Então, o Jung começa a falar disso num livro Eu e o Inconsciente, ele li em 1902. Ele começa a falar sobre essa questão da polaridade. Depois isso é muito bem estruturado, de forma muito clara, com muita experiência, né? Só que isso são energias. Aí o pessoal conta as histórias entre as fadas e as bruxas, do feminino. E vai contar também as histórias, quer dizer, do Homem-Aranha, um homem que foi mordido pela aranha e de repente ele ganhou aquele poder, que é o herói. É o herói, quer dizer, é o voo do homem primitivo, que primitivo não assim do silvícola, mas do homem fantasioso, que ele quer voar, que ele quer sair da terra, que ele quer, porque aquilo não identifica ele, você está entendendo? Ele acha que ele é um gênio, que uma hora uma coisa muito importante ele vai descobrir, porque ele acha que o tempo dele não chegou, né? Aí vai fazendo esses filmes todo aí, mas como não é mais possível os limites humanos do organismo, então eles criam um homem que veio de um outro planeta, que vem dentro de uma cápsula, que é o super-homem. O coitado do ator que representava o super-homem, ele se identificou com o papel, depois ele cai do cavalo e fica paraplégico e morre por conta disso. Entende? Quer dizer, e por que a identificação com o personagem se dá por causa da miséria existencial do ego. Então ele quer ser uma coisa que ele não é. Então quando ele se transforma no personagem, o personagem destrói ele. Ou então vive o personagem, como no caso do Coringa, que passa no filme. Quer dizer, ele adotou aquele personagem, aquela roupa, aquela forma de dançar, aquela máscara, e ele se tornou uma coisa sem raiz. Por isso que ele procura um pai durante todo o filme. E no final ele descobre que nem a mãe dele era mãe biológica. Quer dizer, então a única forma de existir que ele tinha é ser um personagem. E aí vem toda essa parte dele não entender. Vou pegar esse exemplo aí, para que a gente pegar um pouco a questão da gratidão. Aí eu vou pegar lá naquele início que a gente falou. Para onde foi a gratidão? Para onde foi a gratidão? E eu falo assim, e como ter gratidão numa história, né, do Coringa? Vamos pegar uma história bem pesada mesmo. O filme é pesado. Quando você assiste o filme, você sai. A gratidão do Coringa se dá pelo anão. Porque ele mata todo mundo, mata o apresentador, mata o chefe dele, mas o anão não oferecia nenhum tipo de ameaça para ele. No filme que eu estou dizendo, né? Uhum. Então não tinha nenhum problema. Então aquilo ali não era... Ali era a criança dele, Osmar? Que ele via, exatamente. Né? Por isso que ele não tem que viver. O filme foi extremamente bem feito, né? Porque os roteiristas, o diretor, a escolha, os atores, eles entram no campo, que a gente chama no campo morfogenético, como se dá, por exemplo, numa determinada reunião. Então, por exemplo, a constelação familiar se dá num campo morfogenético, que é explicado pela física, né?
Então, naquele momento que está governando, é aquela egrégora, aquela intenção de cada um que está ali, né? E ele já começa a vida dele como palhaço, quer dizer, um personagem. Ele tem que vestir uma roupa diferente, ele tem que fazer uma maquiagem diferente. Mas acontece que, enquanto ele era bobo como palhaço, eles faziam ele de bobo. Aí, exatamente, a sombra perversa dá a arma para ele. Aí, depois, ele se torna a sombra do apresentador, que o apresentador quer mostrar a parte tóxica dele, a parte boba dele, para todo mundo rir. É a pior coisa que tem. Então, ele mata o apresentador, por isso que ele se torna a sombra do apresentador. O apresentador provocou a sua própria morte, né? Essas são as leis inconscientes que governam tudo. Não é importante que você entenda elas para você poder saber quando elas estão atuando? Quando você não quer fazer uma coisa que deveria? Ou quando deixa de fazer? Ou quando faz alguma coisa que não deveria? Então, quando você pega, por exemplo, seus recursos e gasta mais do que você tem, você acha que o cartão de crédito é mágico? Que não vai cobrar? Entendeu? Não, eu vou ter o pagamento aqui, depois do dia 20 eu tenho dinheiro. Mas no dia 20 já está comprometido, você já pegou. Você entende? Então, tudo é um dimensionamento de energias. Como que você vai usar a sua energia? Como você vai usar a sua vida? O tempo que você tem, a inteligência que você tem, a sua saúde, o seu organismo. As suas escolhas vão te identificar perante o mundo. Aquilo que você escolher é o que você vai ser. Exatamente, né? Então, isso é que eles chamam de força de atração. Mas a força de atração, ela não é construída por uma afirmação. A maior força de atração é você descobrir a sua divindade. A maior gratidão que você tem que ter é o desenvolvimento da consciência. Essa é uma coisa que eu agradeço, o que eu sei para mim e que eu passo para os outros, eu agradeço várias vezes por dia. Várias vezes, quando eu me lembro de tudo isso. Então, todos os sonhos que vieram da história que passou antes, e a história e o sonho das pessoas que eu recebi, olha, o inconsciente está dizendo que esse material está reprimido e ele precisa ser resolvido. Essa criança está aí abandonada, né? Essa que é a questão fundamental. Eu tenho gratidão por essa criança, porque ela é a única existência na verdadeira. Eu vou passar por várias fases. Adulta, né? Vários papéis, várias coisas. Vou conhecer muita gente, vou administrar muitos recursos, mas no fim, a única coisa que eu existo, a única coisa que eu sou, é a criança encantada, do encantamento, né? Mas eu queria terminar. Nossa, o papo tá excelente. Mas eu queria terminar com um exercício prático, se a gente pudesse. Para quem está, né, escutando esse cast, não, acho que eu queria que a gente pudesse fazer um exercício, eu acho, vamos dizer assim, um exercício guiado aí para você, para a pessoa poder fechar os olhos, mas se você pudesse fazer, tipo assim, a pessoa fecha os olhos agora, deixar isso como exercício prático aqui, para a gente poder, depois até fazer um corte aí, Cleverson, para deixar aí. Porque, como você falou assim, se não tiver uma parte prática, vira só conhecimento e não tem Só informação. uma informação. A gente pode fazer isso daí para a turma aqui, uma meditação rapidinha, sei lá, de 1 minutinho, 2 minutinhos? Pode, a gente pode usar um material conhecido, que é o Ho'oponopono, H-O''Oponopono. É uma técnica dos indígenas do Havaí que foi estudada na sua essência pelo Dr. Stan Hewlett, um pós-graduado em psicologia americano que foi trabalhar no Havaí. Então, os índios ensinaram para ele. E tem 4 etapas, que é eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Então, o que está no YouTube como sendo o material mais bem feito para isso, chama-se Sinta Isso, Ho'oponopono, Sinta Isso. É 8 minutos e 1 segundo, exatamente. Aí aparece a figura de uma praia e, à medida que a música vai tocando, vai aparecendo um letreiro. Vamos procurar isso daí, Cleverson, anota isso daí para a gente colocar no link da descrição aí. Então, só que tem que o ego precisa de contexto circunstancial, vamos dizer assim.
Ele só é convencido se tiver uma explicação muito boa, né? Então, depois ele foi questionado por um YouTube que escreveu um livro que chama Limite Zero. Não é preciso comprar o livro, até porque o livro tem pouca coisa da essência, a não ser o depoimento das pessoas que trabalhavam na clínica, que ele conseguiu esvaziar uma ala de pessoas que estavam sem a convivência social por vários motivos. Doença, agressividade, loucura, essa coisa toda. Então, o ego precisa de uma explicação. Aí você vai dizer para sua criança ferida, para você tirá-la da luta. A luta está no abdômen, ela tem que vir para o coração. Aí você vai respirar, você vai ficar tranquilo. Deixa eu fazer esse exercício. Posso participar aqui desse exercício? Lógico. Vamos lá. Na E prática, aí, galera. Respira o quê? 4 tempos? Como que é? a respiração sempre de 4 tempos ela é importante para poder atender a nossa natureza do quaternário, né? São 4 estações do ano, 4 fases da lua, 4 elementos, água, terra, fogo e ar, 4 temperamentos, por aí infinitamente, né? Então, você fala, sinto muito, porque você não foi acolhido da forma que precisava e você merecia. Me perdoe, eu nunca soube disso. Por isso que eu não te acolhi até agora. Eu te amo, porque você é um ser de luz, é um ser divino, sem culpa, sem nada, completamente inocente. E, finalmente, eu sou grato, porque nessa descoberta agora nós podemos caminhar juntos. Eu sabia da sua essência, que ela está em mim o tempo todo, eternamente, né? Então, o ego ele vai precisar dessas explicações. Agora, essa foi o que eu inventei. A pessoa pode inventar o que ela quiser. Ela pode criar essa mensagem na hora que ela estiver ali. Aí tem um outro texto lá, que é até menor do que esse, tem um outro vídeo que fala Ho Oponopono, oração original. Não é nada daquilo. Porque é uma oração de subserviência. E a divindade ele não quer saber da essência que ele tem em cada um que seja subserviente. Essa que é a questão. Então o Nietzsche vai dizer, Deus não quer cão de rebanho e nem pastor de rebanho, ele quer co-colaboradores, quer dizer, pessoas que fazem o que ele faz, porque ele está dentro de cada um. Ele quer coautores da sua verdadeira história. Então isso está, por exemplo, assim falava Zaratustra, de Nietzsche, né? Que é uma coisa interessante, que ele vai colocar isso aí uma parte muito interessante dessa questão da criança interior e tudo isso. Bom, o Ho Oponopono seria um. Outro que eu fiz o exercício era você fazer uma listagem de tudo que você lembra, que ficou traumatizado, que você lembrou. Escrever mesmo. Pegar um mesmo. papel, escrever. Uhum. Quantos que você lembrar, não é? Ou quantos vier no sonho, que não aparece na hora, mas vem no sonho. Então, o que é que acontece? Aí você vai lá naquele cenário, naquela data, naquele enredo, quem estava presente, qual roupa que era, o que foi dito. E voltar lá na origem. Você vai lá, o que não está resolvido é presente. Aí você fala assim, Rafaelzinho, eu vim aqui te buscar, você não está mais aí. Essa memória, ela foi resolvida. Tanto é que hoje eu tenho 3 crianças que eu cuido deles, e eles não têm o que passou comigo, e eu já consegui resolver. Vem comigo, entende? E aí você vai desmanchando aquela energia passada. Isso é muito forte. Não faz sentido lógico, mas eu não estou falando de lógica, eu estou falando de coisa transcendente. Então, a pessoa faz do jeito que ela achar melhor. E essa escrita, é bom depois ela fazer algum ritual para poder... As pessoas que eu fiz aqui... De pegar esse papel, ler de novo, ficar lendo, ou depois, sei lá, jogar fora o papel simplesmente, rasga? Não, eu acho que no ritual, por exemplo, que eu fiz da criança interior, então eu fiz o ritual dos elementos. Primeiro eu fiz um relaxamento, onde é que a pessoa encontrou
a maioria, esses momentos, ou o momento mais marcante, onde é que ela não foi acolhida. Segundo, nós fizemos o ritual da terra, onde é que ela plantou o que ela queria, efetivamente, furando a terra, colocando semente, colocando o que ela queria ali, né? Terceiro, nós fizemos do fogo, que ela quer destruir o que não presta. Se ela realmente quer, porque tem muita gente que gosta de ficar como vítima, porque aquilo identifica ela. A minha situação piorou mais ainda, agora que o médico descobriu de fato que eu tenho. Então, essa vitimização, se ela não quiser ficar com ela, ela vai queimar no fogo. O fogo é o transformador. E, finalmente, a parte da bênção, que é o ritual da água, a água abençoada que ele vai ingerir. Então, esses rituais que eu faço dentro do resgate da criança interior modifica toda a estrutura, porque o corpo da pessoa, 70% é água. Então, eu preciso organizar as outras partes, a parte dos minerais, que são os ossos, a parte dos vegetais, que é o sistema neurovegetativo e os tecidos, e, finalmente, a parte da água, que é a maior parte, não é? Muito bom, hein? Isso aí. Depois você tem que fazer aí Bom, eu não sei se a expectativa da gratidão ficou implícita, mas pelo que eu entendi, eu não governei nada de definir muita coisa, eu deixei a coisa fluir, e então ficou, foi bom, né? foi ótimo, porque eu acho que a gente foi vários pontos da gratidão, vários exemplos, né? E exercícios ali que a pessoa pode estar buscando, fazendo. E é isso que a gente quer aqui, né? Transmitir aqui nessa semana do Corpo Emocional Saudável para as pessoas. E eu sei que você é uma pessoa totalmente preparada, porque vivenciou isso por muitos anos, né? A gente poder compartilhar um pouquinho para a turma aí, para os conectados e conectadas aí do DCCast. Isso aí, pessoal. Obrigado, Osmar, de novo, né? Por mais essa aula de sabedoria que você sempre traz aqui para a gente. A gente vai deixar aí o Instagram do Osmar aí, já tem, né? A maioria da turma que já acompanha o canal já conhece, mas eu acho que o assunto é muito relevante, vale a pena vocês compartilharem aí, porque pode estar ajudando outra pessoa que está passando por esse momento aí, dificuldade de entender essa gratidão, que vem muito de dentro, né? Literalmente de dentro, não tem como terceirizar a gratidão. Essencialmente de dentro. Não tem como terceirizar em lugar nenhum, né? Não tem. Tá certo. Pessoal, obrigado. Esse cast terminando aqui. Um abraço e até a próxima. A minha gratidão pela oportunidade de estar junto com vocês, através desse movimento da Conexão 360. Hábitos saudáveis, grandes mudanças. É isso aí. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Você gostou do conteúdo? Se você estiver interessado em pegar outros podcasts que a gente fez aqui com o Dr. Osmar, aproveita, clica aí nos cards que você vai ver na tela e curte o conteúdo e compartilha, que você vai aprender bastante aqui com a gente.